Aqui para a gente começar. Boa tarde. Olá, Maxwell, tudo bem, querido? Um abraço. Vou aguardar aqui a chegada do pessoal que vai assistir a nossa live de hoje. Espero que vocês estejam se cuidando, que estejam bem, com saúde, apesar de tudo, apesar destes tempos que nós estamos atravessando. Um beijo, querido. Vamos começar hoje mais uma live de profundanças. Mandar um abraço para o pessoal do perfil Cordel Lírico de Recife, que está entrando, o pessoal está chegando, muita gente boa, muita gente massa. Uma galera que participou de Profundanças, Yali Borges, Ana Mendes, Elis Matos, beijos, queridos. Estou aqui dando um tempinho para o pessoal terminar de chegar, para a gente começar esse bate-papo de hoje. E queria, se vocês puderem, por favor, me sinalizarem se conseguem me ver e me ouvir, se tá tudo legal aí. Bruna maravilhosa, diretamente do interior do Ceará, um beijo. Só gente boa entrando aí. Já já vamos começar. Então, pensando nas pessoas que assistem a gente depois, eu vou mais uma vez me apresentar. Eu sou Daniela Galdino, poeta, performer. Em 2014 eu criei aqui na Bahia Profundanças, que é um mapeamento de escritoras, em sua maioria inéditas e nordestinas. Temos 6 anos de projeto. Em 6 anos nós lançamos 3 antologias literárias e fotográficas, e vocês que vão assistir a gente depois ou estão entrando agora podem achar nossos nossos livros no link que tem na bio do perfil de Profundanças aqui no Instagram. Desde abril, analisa aqui. Desde abril, nós iniciamos uma série de lives de maneira muito experimental e oi, maravilhosa. Olá, Dani. Boa Como tarde. está? Boa tarde. Tudo bem aqui? Tudo em paz aí? Tudo na paz, né? Tem que ter Coisa paz, né? boa. Sexta-feira tem que ter paz. Deixa eu É só verdade. concluir o que eu estava falando, que a gente vai começar a conversar. Então, eu estava dizendo que em Tá abril bem. a gente criou uma série de lives aqui no perfil de Profundanças, assim, de maneira muito experimental, despretensiosa, porque nossa circulação foi suspensa, né, por causa da pandemia, e Sim. estamos aqui já no mês de agosto, na terceira temporada de lives, que passou a Ah, tomar um corpo maior como um projeto. E hoje nós estamos recebendo aqui na nossa live essa maravilhosa, que é a Mona Rios, que está com a gente em Profundanças 3, a antologia que a gente lançou ano passado. Eu estou falando, Mona Lisa, que eu sempre faço essa contextualização, porque tem o pessoal que assiste à noite, que assiste no final de semana no YouTube, então eu preciso sempre repetir. Então, querida, seja bem-vinda. gratidão. Fico muito feliz e honrada de estar aqui, Dani. E queria pedir para você começar se apresentando e o pessoal que está assistindo e sinalizando se conseguem ouvir Mona Lisa, se conseguem ver, para você começar dizendo quem é Mona Rios. Mona Lisa não, Mona Rios, né? Que hoje eu vou falar com Mona Rios. É, bem, primeiro eu queria deixar claro aqui que eu estou muito feliz de estar participando. O Profundanças é um projeto que eu tenho muita admiração, sempre te digo isso. Acho muito importante, potente demais. E para mim é uma satisfação muito grande
Primeiro que quando você me convidou, eu sequer imaginava, né, que eu escrevia, ou que tinha qualidade, ou que pudesse ir para frente, né, Dani? Foi literalmente tirar de um guardado e mostrar a você um texto meu, e você disse, mulher, você precisa mostrar e tal. E até hoje, você sabe, eu converso um pouco com você sobre isso, e essa coisa do reconhecimento é muito complicado. Então eu vou colocar aqui Mona Rios, escritora, né, por muito apoio de mulheres, você foi bem importante para mim nisso, tem sido. Professora, né? Eu sou nascida no Ceará, em Fortaleza, mas me criei em Olinda, né, Pernambuco. Pernambuco para mim é minha terra de coração. E também sou muito atravessada pela Paraíba e pela Bahia. Eu sou muito apaixonada. E a Paraíba eu morei lá, não é? Também gosto de pesquisar na área de literatura. E, assim, eu acredito muito que a educação é a maior ferramenta para a mudança social e das mentes. Então, eu me vejo muito assim, Dani. Maravilhosa. E como eu disse para vocês que estão assistindo, Mona Rios está com a gente, é uma das 22 escritoras que estão em Profundanças 3. Aí eu vou começar pedindo para você recitar ou ler um poema seu antes da primeira pergunta. Maravilha. Olha, Dani, esse poema eu escrevi recentemente, é Coisas da Quarentena, né? E muito levada pela alegria de voltar a escrever, digamos assim. E assim, é um poema que eu fiz muito em gratidão a mulheres que, desde minha mãe que me ensinou a ler, até professora na escola, na graduação eu tive uma professora que nos impulsionava muito, e você que me lembrou, isso eu sou grata eternamente, você me lembrou e deu a força. Quando você me chamou, Dani, eu achei, não, acho que ela tá brincando e tal. Aí quando você falou, Mona, você tá no... Eu assim, não acredito, meu Deus, você realmente... Aí, enfim, foi quando a coisa, para mim, ficou bem real. Eu sou muito grata a isso. Então, mexida por essas questões que eu falei aqui, eu fiz esse poema. Chama-se assim, você vai entender porque o título é De uma Cigana, né? Em cada verso escondido jazia uma mulher encolhida, bomba quieta, fogo apagado, levemente esquecida. Roda o relógio, chama ainda fria. No computador, arquivo morto, uma poeta dizia: mulher, tu escreve? E a resposta não saía. Não sei em que curva, em que estrada ficou esperando o meu metro. Mas, naquela tarde, de certo, Capitu ressurgia, e no olhar da outra andarilha, a mulher levantou, tirou do peito o silêncio maldito, e num grito entoou: tá aí meu texto vivido. Mulher do céu, que coisa mais linda! Estou emocionada com esse poema. Obrigada. E vamos conversar sobre esses arquivos que não são mais mortos, né? Vamos começar a conversar sobre ele. E já vi que aqui na live entraram algumas mulheres que escrevem, então eu vou começar fazendo essa primeira pergunta, né? Conectando com o poema. Você participou de Profundanças 3 ano passado, e aí a pergunta: o que te moveu a sair do casulo literário e colocar os seus escritos na roda? Eita, quando eu penso nisso, me vem primeiro a questão do reconhecimento, né, Dani? Eu acho que você já falou em numa live, se eu não me engano, essa questão de como a mulher sempre foi colocada no lugar de não pode, da submissão, né? Do apagamento geral. Aí parece-me, aí foi uma coisa que você falou, me ajudou a pensar, que eu acho que vem muito disso, é medo, certo? Insegurança, preocupação com o que o outro pode vir a pensar. É ainda aquela coisa atravessada que eu acho terrível da academia super elitista de dizer que texto bom é aquele que é metrificado, é aquele que segue uma certa tradição, não sei o quê. E aí isso foi me travando, sabe? Foi me deixando no esquecimento. Fora que eu caí em questões assim emocionais, meio complicadas nos últimos anos, e de eu me sentir mesmo diminuta enquanto mulher. Isso eu fico até emocionada em falar, porque foi um momento
que quando a gente não está muito bem, a gente acaba se relacionando mal, a gente acaba se expressando mal. E a escrita, Dani, que eu acho que, assim, que é a nossa verdade, é a nossa força. E como eu estava muito enrijecida, isso ficou parado como se fosse um, um desdobramento disso tudo. Então, esse ressurgimento, entrando na pergunta, eu devo literalmente a mulheres que me disseram, Mona, não é por aí. E aí é que entra o grande agradecimento assim, que eu tenho a você. Você foi essa mulher mais recentemente. Você estava na minha casa, você estava escrevendo poemas do Visceral, do Espaço Visceral. E um momento aquele todo aí, você falou, tu escreve. Aí eu, mulher, eu tenho um negócio aí que eu escrevia mais antes e tal. E aí eu te mostrei um pobre capítulo, um conto que eu tenho, que inclusive está no Profundanças, e você gostou muito e você falou. Então, a partir dali, eu comecei a questionar, será que seria um lugar que eu preciso ocupar, né? Que eu preciso voltar, porque eu escrevia mais na época da faculdade, a gente fazia uns movimentos literários lá. Em Recife, né, finais de 90, início de 2000, era muito forte a questão do zine e da poesia marginal. Então, outra mulher também que me ajudou muito naquele momento é a minha amiga Marina Maria, que também é uma grande poeta. E ela nos apresentou, por exemplo, poetas como Miró, Malungo, Erickson Luna, França, que eram grandes, né, potências recifenses ali nesse movimento marginal. E eu lembro de você, porque eles são muito ligados à performance. Então, ela começou a levar a gente para os espaços, a gente começou a participar de saraus. E aí eu fui me embevecendo com aquilo tudo até chegar duas professoras de literatura na época lá da gente, a Lucila Nogueira e a Kátia Rose, e elas começaram a chamar a gente para participar de zines, de suplementos literários, e começaram a publicar a gente. Aí foi quando, sabe, você, nossa, tomei uma moralzinha e tal, será que escreve? E as pessoas começam a comentar, a gente começa a ler um texto do outro, né? Então não teria sido possível esse ressurgimento, digamos assim, né? Tirar da gaveta esses arquivos se não fosse pelo apoio, sobretudo, dessas mulheres. Viu? Então, desde minha mãe até as minhas professoras da escola, que me ensinaram a alegria da palavra e da literatura, aos encontros com essas três mulheres, que é a Lucila, a Cátia e você. Então, eu devo muito, fico muito grata. Ler as mulheres, aí você sabe, né? Essa minha retomada de estudar literatura contemporânea brasileira, porque eu sou ignorante nisso, infelizmente, meus estudos foram para um outro lugar, e aí retomando e lendo essas mulheres vai dando mais força ainda. Então, quando você usa o termo botar para a roda, eu acho isso fantástico, porque é isso mesmo, essa roda de mulheres, essa rede que vem me dando força, tanto para escrever, quanto para eu me retomar enquanto mulher mesmo, sabe, Dani? Parece que é como se fosse uma relação, assim, pelo menos para mim, que eu estava muito esquecida de mim mesma como um todo. E aí, isso para mim, eu não diria a palavra só terapêutico, eu diria um renascimento mesmo. Eu estou sendo meio romântica, mas eu sou meio assim. Então, eu devo essa roda mesmo de mulheres. Mona, você está falando coisas que me fizeram lembrar das duas últimas lives, nas duas lives anteriores, né, que você falou da questão do medo que atinge a nós mulheres. Na terça-feira a gente ouviu uma mulher maravilhosa de Natal, a Josi Oliveira, ela falando desse, quando ela entrou em Profundanças, ela estava atravessando um período de medo de se firmar na fotografia por causa desse texto desencorajador que ela vinha ouvindo. E a outra coisa que você falou me fez lembrar a live anterior, que foi da Anória, que ela disse que a gente precisa Ah, lutar para não embrutecer por dentro. Então, quando você é fala, né, verdade. no seu poema anterior, que a voz não saía quando perguntava, mulher, você escreve? E dizer que quando a gente não está bem, a escrita também às vezes fica engavetada, é porque a gente não deixa de ser quem a gente é quando a gente escreve, né? Então a gente é afetada por tudo isso. Eu quero agradecer por você compartilhar essas palavras aqui. E aí eu queria te Obrigada. pedir para recitar outro poema seu. Já chegou pergunta aqui, mas eu vou fazer na estante. Tá certo. Ó, Dani, veja só, eu tô falando com a mulher de fogo, né, uma sagitariana arretada.
Eu sou, tu sabe, eu sou a louca do signo, né? Eu sou a pisciana com 7 casas em peixes. Aí eu disse, caramba, a Dani me chamou para uma live em Sol de Leão, dia 7 de agosto, aniversário de Caetano, que eu gosto muito dele e tal. E conversando com a Mulher de Fogo, aí eu fiz um poema, lembrando que a nossa querida Marielle Franco também era leonina, e que você lembra muito da Marielle, faz homenagem a Marielle Franco com Profundanças 3. E aí eu tive um sonho, se você me permite, depois eu falo, com a Marielle, e aí veio a ideia desse poema, certo? Vou aqui. É Sol em Leão. Força do fogo não apaga em frio pouco. Franca forma de onda em frequência crescente de mulheres, faca nos dentes, flor amarela na mão. Fogo, Marielle, corre nas veias das favelas fervorosas por justiça e verdades acesas, no vermelho do punho erguido de aço. É um presente a Marielle, nunca ausente nas febres das que sofrem, nas falas das que lutam, no sangue das que nascem, embaladas pelos girassóis girando, sambando em pandeiros frenéticos, em frevo, passo aberto, com o pé firme no chão. Esse foi que eu lembrei através de um sonho, olha só. Conta esse sonho aí, porque eu estou chorando enquanto eu termino de chorar, porque esse poema foi tudo para mim agora. Pode contar o sonho. A Dani, eu estava num momento muito depressivo desde 2016 até mais ou menos ano passado. E isso me influenciou, isso foi terrível, porque eu atingi amigos, eu atingi minha companheira, eu atingi minha família, por estar muito mal. E um desses dias que eu estava péssima, eu não conseguia me levantar da cama no dia anterior, eu sonhei com a Marielle. Ela tinha sido brutalmente assassinada pouco tempo, uns 3 meses depois. Aí eu tive esse sonho, me lembrei dele, aí fiz esse poema, por isso que eu falei. Eu estava deitada na cama e ela aparecia assim, e aí, com toda, eu sou louca pela Bahia, né? Toda essa força de Oxum, assim, ela estava toda de amarelo, daí a questão da cor amarela, do girassol. E ela olhava para mim e dizia, que é isso? Forma assim, bem forte dela falar. Sai dessa cama, e ela me dava a mão, assim. Eu pegava a mão dela e eu acordei, Dani. Eu acordei com uma força tão grande que, assim, para mim, toda a representatividade que ela tem pra gente, eu acho que foi encarnada nesse símbolo que eu vi, nesse sonho. E me lembrou que meu lugar não é deitada, paralisada numa cama, nem atravessando e queimando com fogo ruim quem está ao meu redor. Mas era pegar essa força e ir pelo que eu acredito e lembrar de quem eu já tinha sido, digamos assim. Não é uma volta nostálgica a esse passado, mas dizer, poxa, eu já fiz isso aqui, por que é que eu... Sabe, a questão era de não se reconhecer. Aí eu disse, não é possível, foi uma mulher de fogo que me trouxe isso e fiquei embevecida. Eu disse, vou falar com outra mulher de fogo no Sol de Leão. Aí me veio o poema, né? Gratidão, você me emocionou muito com esse poema. Eu queria ler alguns comentários antes de fazer a próxima pergunta, né? Que Eu não estou a enxergando nada aqui, viu, Dani? Não estou lendo Pode nada deixar que aqui. eu leio. Bruna Kleisla falou que esse poema que você leu é muito lindo e forte e que ela se arrepiou toda. Bruna é uma estudante de comunicação aqui da UESC, ela mora em Maravilha, Ilhéus. A Maria Conceição Mercedes falou que as terças e sextas estão maravilhosas, com profundanças. A mulherada aqui elogiando seu maravilha. poema. E antes da pergunta, só ler um comentário de uma maravilhosa que está sempre assistindo a gente, que é a Vanessa. Ela, acho que foi pelo que você disse, né, de mulheres que se inspiram. Ela disse: essa extensão que é Profundanças me ajudou a participar de uma seleção de contos de terror escritos por mulheres. Meu Que conto foi maravilha. selecionado para publicação e eu agradeço às mulheres de Profundanças. Então, Que coisa maravilhoso. maravilhosa. Gostei. Caramba, na literatura brasileira a gente tem pouca gente escrevendo terror. E vindo uma mulher, eu fico muito feliz em ouvir isso e compartilhando, né, com ela esse sentimento, por isso que eu acho que esses projetos como Profundanças, eles são essenciais, Dani. E parece que no momento que a gente está vivendo, isso se potencializa.
Porque não é só dizer à mulher assim, olha, a gente tá junto, a gente pode, mas através disso resgatar coisas que estavam mortas dentro da gente. Eu falo um pouco do meu pessoal, mas eu ouço muitas mulheres falando coisas parecidas, inclusive aqui nas lives de Profundanças. Eu me emocionei em várias, eu de vez em quando comento com você. E teve uma de uma moça, eu acho que ela foi sua aluna, que ela falou uma coisa que eu disse, meu Deus, que coisa linda. Era como se fosse assim, se eu não escrever, eu morro, mas eu não sabia que eu podia escrever. Uma coisa assim. E eu, caramba, aí cada vez mais eu acho tão importante esse projeto e compartilho com Vanessa, né? As É. ideias de Vanessa. Maravilha. Eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta que Vanessa já colocou aqui, mas vou Certo, antecipar essa pergunta do público. Ela fez uma tá pergunta certo. interessante. Quais partes doem e quais partes que propõem prazer estão presentes na escrita feminina para você? O que é que As que dói, o que doem. é que traz prazer que está na escrita de mulheres, do que da sua experiência? Massa. Adorei a pergunta. É babado É aqui. babado, querida. Aqui não é brincadeira, não. Veja, é a questão das dores, né? Eu acho que é muito dos atravessamentos socio-históricos culturais que a gente tem como corpo de mulher. E eu falo corpo de mulher independente do biológico. A gente sofre dores atravessadas de vários lugares, né? E muito vem muito da ancestralidade, vem desde do que a gente escuta de nossas mães, nossos avós, né? De como foram as vidas delas, e aí você acaba vendo que a tua está indo por um caminho parecido, e é como se fosse um loop, um eterno girar de maus tratos e tal, e eu vejo que vem muito como uma forma de denúncia na escrita, por exemplo, né? Denúncia no sentido que a palavra, que ela é imagem, mas ela também é ação, né? E aí ela vem lá e diz assim, olha, apesar de, como dizia Clarice, a gente está fazendo isso aqui. Então é como se fosse uma dor transmutada. Outro dia eu estava conversando com uma mulher, um artista, e eu dizendo, cara, eu vejo muitas artistas como alquimistas por conta dessas questões. Esse caramba, como é que pode? Tanta coisa difícil e se consegue transformar e vem com beleza. E eu não estou falando beleza de verso fofinho, porque eu não acho que mulher escreve verso fofinho, né? Por mais que a gente vá para o lírico também, obviamente, mas eu acho que a palavra mulher fere. Ela fere, né, no sentido de despertar consciências mesmo, de arredondar o mundo. Não é à toa, Dani, que a gente está tendo tantas. Isso é o que eu imagino, assim, o que eu penso, né? Que a gente está vendo tantas ascensões de estados totalitaristas, fascistas, e você ter essa coisa da terra plana, minha gente. Eu acho que isso não é à toa. Eles querem desarredondar as formas, eles querem tirar do ventre o poder da criação, sabe? E eu acho que é uma doideira. E o danado que ainda vem, eles vêm criticar a gente, de dizer que a gente tem raiva de macho, que a gente quer destruir macho, que isso, que é aquilo. Caramba, olha, mesmo que fosse assim, já seria justo, porque a porrada vem de tanto tempo, e eu não só estou botando mulher, eu penso uma mulher preta, por exemplo, uma mulher indígena, que sofre mais atravessamentos do que eu, por exemplo, com os privilégios da minha branquitude, e eu fico dizendo, já seria justo, né? Mas não é bem assim. Quer dizer, a porrada quando vem deles está de boa, é legítima, é legal. Quando vem da gente, aí é porque a gente é menor, é porque a gente faz veste de, como é que eles chamam? De militância, ou é porque a gente, como é? Enfim, diminuir de todas as formas. E o prazer vem muito disso, vem um pouquinho de, não é revanche, vem um pouquinho de dizer assim, olha, como você diz, Dani, você fala uma coisa que eu acho muito legal, você diz assim, a resposta que você vem dar, né? Eu lembro de um causo que atribuem a Shakespeare, que diz assim, que um homem, ele trabalhava para um cara poderoso, e aí teve uma peste absurda, e aí lembrando da pandemia agora, e ele tinha 5 filhos, esse homem trabalhador. E ele, por inveja do homem trabalhador, o demitiu. Ele tinha 5 filhos, como é que ele ia alimentar? E mesmo assim, não satisfeito, ele mandou pegar uma bandeja, levar, botar um bocado de lixo e mandar para casa dele.
Aí quando ele recebe essa bandeja, ele fez, meu Deus, né? Que absurdo. Aí ele vai, limpa a bandeja, lava, bota flores e frutos e manda entregar de volta pro patrão. Aí ele diz, mas rapaz, ele te deu lixo, da fruta e flor, ele fez, cada um dá o que tem, né? É um caos que atribui a Shakespeare, eu nunca li isso em Shakespeare, viu, Dani? Eu não sei de onde vem, mas eu acho interessante isso aí. Pode parecer clichê, mas isso me deixa um ensinamento, sabe? Manda um lixo pra gente, sacode porrada, mas a gente responde com a palavra poema, desculpa, a palavra ação, a palavra imagem, cor, é tão múltiplo, né? A mulher ela sempre está numa multiplicidade tão grande que não vai nessa mesquiaria do. Enfim, não estou falando especificamente que todos os homens são assim, não. Mas dessa lógica capitalista, sobretudo, né, patriarcal, de monopolizar, monofocar, unilateralizar, sabe? E a gente gosta do múltiplo, do diverso, né? A gente caminha nisso aí. Então, acho que é uma grande resposta. Mona, deixa eu falar uma coisa. Eu queria te pedir para recitar outro poema, já que você falou que a palavra mulher fere. E como aqui a coisa é dinâmica com o público, eu já vou colocar as perguntas, que tem mais um aqui, mas antes eu queria te pedir para falar um poema. E como a galera já se antecipou nas perguntas, quem quiser mandar mais uma ou duas perguntas, mande aí que eu anoto. Tá Mas certo. primeiro o poema. Maravilha. Olha o nome do poema, Arredondando. Tem tudo a ver com o que eu falei agora, né? Aí ele é mais ou menos assim. Arredondando. Essa palavra em peito aberto rasga o raciocínio inútil da gramática enrijecida dos versos em anemia. Essa vermelha forma de ver o mundo vai emulherecendo as linhas, encirculando as retas e parindo os múltiplos. Acho que é Mulher, uma você forma está que a mulher tem de escrevendo. escrever. Você está escrevendo muito, mulher. Não, não deixa mais na gaveta, não. Pelo amor da deusa. Deixa eu ler aqui um Maravilha. comentário maravilhoso de uma maravilhosa, que é a Dayana Monstans, daqui de Itabuna. Ela fez Ah, comunicação aqui na UESC, já colaborou com a gente em Profundanças. Ela disse o seguinte: se o homem tem tesão, se os homens têm tesão, eles nos matam. Se sentem raiva, eles nos matam. Se bebem, nos matam. Se sofrem, se sentem inseguros, estão tristes, nos matam. No julgamento, estamos erradas porque existimos. Mulher, que comentário é esse, pelo amor de Deus? fantástico. Já veio com uma Maravilhoso. pergunta aqui, uma pergunta de Otávio, Otávio Rego, lá de Recife. Ele pergunta para você: você atribui também à escrita literária essa volta por cima do período depressivo que você passou? No meu caso específico, com certeza, Otávio. É, Uma vez eu ouvi, eu não me lembro de quem, mas foi de uma mulher. Ah, lembrei, foi de Lucila Nogueira. Ela falou assim, Mona Lisa, a escrita, quem escreve sempre está incomodado, é como se fosse um pulso, sabe? Pulsa demais, e se você não libera a frequência dessa onda, desse som, aquilo ali te implode, né? E era exatamente isso. Eu tentei usar essa metáfora para explicar como é que me sentia mesmo. Era aquela coisa, analisa, escreve, poxa, e vinha a ideia, eu anotava no caderno, deixava para lá, não desenvolvia. Eu também não acredito nessas coisas de inspiração que a mulher vai ter todo momento. A mulher, enfim, para escrever não. Às vezes está lavando um prato, a gente pensa numa coisa. E não tem assim, se for esperar um tempo ideal para parar de escrever, eu acho que a gente não vai escrever nunca. Eu acho que não existe essa. Que eu acho que também é outra forma de colocar a gente no lugar, tipo, ó, vocês não têm que escrever não, porque vocês têm que dar. O lugar de vocês é na cozinha, na não sei aonde. É, Então foi muito isso. Eu sentia toda essa efusão dentro de mim, e estava num processo de autossabotagem tão grande que isso também reforçava até os meus problemas existenciais, digamos assim, né? Então, quando eu falo que eu estou muito grata, teve uma live, né, Dani, que você participou, eu fiquei tão nervosa que eu nem consegui terminar a live, porque aquilo para mim não representava estar falando com a poeta Daniela apenas.
mas com o que você já representava para mim de me ajudar a me dar a mão mesmo para sair desse lugar. E eu não estou dizendo que você me tirou, ninguém tira ninguém, né? Ninguém salva ninguém. Mas assim, essa força, ela foi bem importante para eu sair disso. Então eu não tenho como não lembrar dessas mulheres que, que caminham comigo, que me dão essa força, esse apoio, né? Porque, enfim, é como se fosse uma mola propulsora. Você decide sair se você quiser, né? Mas sem uma mola propulsora fica difícil, né, amiga? Eu não acredito que a gente a gente sozinho faz as coisas, sabe? Eu acho que a gente precisa sair do lugar como é que chama? Da inércia, né? Tudo bem, a gente sai do lugar da inércia, mas sozinho em si, eu não acho que as coisas saem muito, ou pelo menos da forma que ele gostaria que fosse. Aí eu gosto muito da cooperação, da colaboração, por conta disso. Olha, eu fico achando uma viagem essas lives, porque depois da live vou falar os bastidores para a galera que está assistindo. Eu sempre recebo áudios emocionados, mensagem de texto emocionadas das convidadas. E aí, eu sempre agradeço as mulheres que passaram pela live e elas ficam me perguntando por que que eu estou agradecendo. Porque eu estar aqui sentada ouvindo isso que você está falando, claro que isso tem um impacto em mim. Claro que se eu tiver na bad no momento, aquilo vai ser a minha mola propulsora e vocês escolhem dizer na live, sem combinar, coisas que eu não sabia. Então, isso que você está falando agora, eu não sabia, mulher. Gratidão. Quem vai ficar emocionada e chorando no instante mais sou eu. Espero conseguir terminar a live. Deixa eu responder duas perguntas aqui que chegaram para a gente. O Certo. perfil Cordel Lírico, daí de Pernambuco, perguntou se as lives serão permanentes depois da pandemia. E o perfil M Conceição Mercedes, que eu não conheço, perguntou se as lives vão continuar depois da pandemia, porque já está acostumado. Gente, isso é como eu Massa. falei, nós começamos porque no mês de abril ia ter uma circulação. Veio a pandemia, a gente resolveu em abril fazer lives. E programamos 10 lives. A pandemia foi se estendendo, né? Estava muito novo em abril, março. E aí nós resolvemos transformar isso num projeto com temporadas, né? Temos bala na agulha para fazer lives até o final do ano, porque são 51 escritoras e 55 fotógrafos. Aí, Maravilha. quando a pandemia acabar, eu não sei. Eu só queria dizer que nós sempre fizemos rodas de conversa em várias cidades, escolas, universidades, ONGs. Quando tudo isso acabar e a gente puder aglomerar, nós queremos voltar para o presencial, que esse calor faz falta. Maravilha. Mona, deixa eu te perguntar uma Maravilha. coisa aqui. Você separou mais uns dois poemas aí que eu ia pedir para você ler um agora, ler um na estante. Tem poema aí disponível? Dani, tem. É que eu tô com o computador aberto aqui. Deixa eu ver Então, aqui. Ah, vou tem um pedir, que eu tinha deixado aqui, que eu tinha deixado aberto. vou pedir mais um para Veja, fazer uma pergunta depois. tá certo. Veja, tem um poema que eu fiz e está em Profundâncias 3. E aí eu fui reler, né? E aí eu pensei assim, poxa, eu queria fazer o mesmo, assim, pelo menos o mote Memória Sangue Sente, mas de uma forma diferente. Eu gosto muito, olha só, eu também leio homens, viu? Pessoas. Porque o pessoal diz que a gente que estuda literatura mulheres vai ficar dizendo que a gente não é isso. Eu gosto muito de Humberto de Campos, né? De Haroldo de Campos. E ele tem aquele circulador de flúor, ao Deus ao tempo dará, que Deus te guie porque eu não posso guiar. E aí eu comecei assim, tá naquele vídeo que ficou aí. Memória sangue sente, ao Deus, ao terço recorrerá. Sente o sangue e memória, a hóstia não te salvará. Boca nua murmura vão toada, alma mortalha guarda, sombra eterna, escárnio quente. Sangue sente, quem te libertará?
Memória mata, arado profundo, em língua erequibundo, deita letra camuflada, gira, quebra meia-lua, sente memória crua na assenhorada. Senhorzinho sabe nada, a memória sangue sente. Se aqui agora açoite, amanhã noite quebrada. Desculpa. Amanhã noite quebrada, roda samba crioula saia, conta história mal assombrada. E Mofi vai escutar, serpente na mata, orixá da erva boa, guarda tempo circular. Ontem cana nervo inchada, hoje islã, favela fervente. A memória sangue sente e cospe denso na tua cara. Isso é homenagem à Bahia, viu? Eu amo essa terra, eu sou muito apaixonada por essa terra. Digo com todo coração. Ô Olha, Dani, você, desculpa, fale. pode dizer, depois eu falo. Você de Itabuna, né? A primeira vez que eu fui a Ilhéus, meu pai é caminhoneiro, então eu viajava muito com meu pai. E nós fomos a Ilhéus e foi a primeira vez que o Balorixá tirou o búzio pra mim. E ele falou: Ó, nega, tu é filha de Xangô, vice. Aí eu, eita, e foi em Ilhéus, na Bahia, sabe? Que quem abriu foi Exu, que abriu olha só, Exu abrindo os caminhos lá. Ele que abriu e Xangô apareceu como o grande do meu Ori, assim. Mas eu nunca, como é que diz? Nunca me iniciei, não. Né? Porque uma outra mãe do Oxum já me falou, Fia, tu pode frequentar a casa, mas tu não é de casa, não. Eu fiz, eu entendo. E é uma força muito grande, essa ancestralidade, que eu sei que eu não pertenço a ela, sabe, Dani? Eu gostaria de dizer, de achar aqui muito esclarecido, desculpa, muito explícito, que eu sei que não é de meu pertencimento, mas é uma força que eu sinto tão grande. E eu sei que é a generosidade de acolho, que eles acolhem a gente, né? O branco chega lá, demoniza, eles vão lá e acolhem a gente. Eu acho isso de uma grandiosidade, meu Deus, eu fico emocionada. É porque nós estamos falando de forças vitais, né? E essas forças, como são vitais, elas regem o mundo, né? Então é por isso que a gente sente essa ressonância. Deixa eu dizer uma coisa aqui, estão te chamando de pisciana raiz por causa das suas entradas de peixes no mapa astral. Queria ler um É. comentário bem carinhoso que a Dayana Monstans mandou para você. Ela disse aqui, que linda! Ganho forças em cada live, em cada palavra, em cada mulher. Gratidão. Vamos lá. Deixa eu te fazer, que ainda tem mais duas perguntas aqui. Mas o pessoal, se ainda quiser fazer pergunta, pode falar que eu vou dando um jeito de fazer. Observe. Aí a minha leitura, né, de Mona Rios em Profundanças 3, né? Eu, quando li os seus escritos que entraram na antologia, eu vi assim, uma série de questionamentos a modelos que atingem a nós mulheres. Aí aquela pergunta provocativa. O que você contesta, você, Mona Rios, está contestando o que quando você escreve literatura? É, primeiro é um grito abafado. E aí lembra muito das minhas, assim, me lembra as memórias assim de criança. Olha, Dani, uma coisa que eu não entendia jamais é quando eu via minha mãe, minha avó e tias dizendo que mulher não pode pintar as unhas de cor escura porque vai ser a puta. Ah, porque minha filha você não pode vestir assim. Minha filha, olha, quando tiver cor de homem você passa de lado. Minha filha sempre cruza as pernas. Meu pai dizia, você não pode assoviar, você não pode falar palavrão, você não pode rir alto porque isso é coisa de puta. E eu muito pequena, eu dizia, mas por que, meu Deus? Por que é que meu irmão pode tudo e eu não posso? Né? Por que é que meu irmão pode ir lá no centro da cidade resolver as coisas e meu pai diz que eu não posso? Então, isso que sempre me incomodou. E aí eu reitero essa coisa do quão forte para mim é essa retomada do escrever, essas mulheres que me apoiam, porque é através desse lugar que eu consigo desabafar, botar para fora, de não entender mesmo por quê, porque não tem sentido algum, não tem lógica alguma, né? A mulher no poder, o homem no poder, né? Fora isso, eu sou. Alguém me chamou de piscina raiz, isso é verdade? Eu fico toda emocionada, toda com coisas que acontecem ao nosso redor. E isso tudo motiva, isso tudo me dá, assim, como é que eu posso dizer, combustível para escrever, né? Eu uma vez morei em Recife minha vida inteira e eu estava na Conde da Boa Vista, que é uma das principais, quem não conhece Recife, uma das principais avenidas.
do centro da cidade, e eu estava no ônibus CDU Várzea, que eu morava perto da Rua da União, e lá no iniciozinho da Conde da Boa Vista, sentido Recife Antigo, uma moça estava sendo assaltada. Só que, como o ônibus estava parado, eu vi a cena. E não era um assalto. O cara mandou ela tirar a roupa. Mas por que ele mandou ela tirar a roupa? Quer dizer, não era só o assalto e levar o celular, o relógio, era o que seja. Não era. Aí aquilo ali me veio uma personagem, Dani. Porque logo eu morei 4 anos dentro da cidade e eu vou dizer, a Conde da Boa Vista é um laboratório, bicha, para escrever. Porque o que a gente vê de personagem ali. E aí essa moça veio, e o nome dela é Nicole, por conta de outros atravessamentos que eu vi morando e convivendo nesse lugar. Eu parava, eu conversava muito com a galera de rua. Tem uma senhora lá dentro, depois se você quiser eu contar a história, que ela é uma figura. Né? Até o Mirô se inspirou nela para fazer, como é? Ela caga na rua, não sei o quê. Elza caga na rua. Essa senhora, ela anda com um carrinho de feira, cheio de coisa, fala coisa com coisa, mas é uma figura que uma vez eu tive a oportunidade de conversar com ela. E ela falou coisas assim, que eu me lembrei de um documentário chamado Estamira, que é uma senhora de catadora de lixo e tal. Eu estava estudando a Camila Maria de Jesus, eu me interessei por esse documentário. E olha só, de André Padilha. É de André Padilha, olha. É de Padilha, né? Do Tropa de Elite, diga aí. E aí teve essa história. Então, assim, essas coisas motivam, movem e doem. Doem porque é injusto, porque não é verdade, não é. Aí volta aquela história da palavra que corta, sabe? E diz muito. Não Então, sei se eu consegui. respondeu sim. É por isso que eu defendo que nós, mulheres, precisamos colocar nossos escritos no mundo, precisamos fazer esses cortes na realidade, para questionar que essa normalidade que nós vivemos não é tão normal assim, né? Mas vamos Não. lá, estamos chegando aqui naquela reta que o tempo voa, dos 15 minutos finais, aí o povo começa a reclamar, já vai acabar, mas é isso aí mesmo, minha gente. Eu vou fazer a terceira pergunta, a última pergunta para a Mona, Certo. e depois vai ficar tempo para agradecimento, para poesia. E aí, enquanto Mona estiver respondendo, eu pedi para vocês escreverem aqui as cidades e os estados onde vocês estão assistindo a live de hoje. Então, Mona, para quem não conhece, Mona Rios é o pseudônimo, vamos dizer, é a identificação da escritora. E Mona Lisa Rios é a professora universitária, é a pesquisadora. Aí eu quero agora perguntar a Mona Lisa Rios, né? Recentemente, como professora da Universidade Federal do Agreste Pernambucano, você criou um núcleo de estudos e pesquisas sobre literatura escrita por mulheres, né? O NUPELEM. Aí a pergunta para você dizer para o pessoal conhecer um pouquinho o que é esse núcleo e o que vocês, qual trabalho vocês estão fazendo nesse momento de isolamento social. Então, só dizer o que é o NUPELEM, que eu vou botar o endereço aqui para o pessoal. E o que vocês estão fazendo nesse momento de pandemia? Tá certo. Obrigada, Dani. Então, no Pelém, ele surgiu com a ideia muito pensada, foi muito inspirada no Profundanças, Dani sabe disso. Bem, é uma coisa diferente, é acadêmica, mas inspirada nesse sentido de ler mulheres, né? E aí, eu desde a graduação sempre trabalhei com literatura e gênero, e aí foi né, o momento. Então, no Pelém, que é o núcleo de pesquisa, né, literatura escrita por mulheres, ele nasceu, digamos, em fim de abril, bem recente, e a gente tem uma proposta de estudar algumas escritoras daqui do Nordeste, certo? Então, o que está acontecendo? Houve lives, né, em junho e julho, com essas escritoras e com algumas artistas, artistas independentes, enfim. E agora a gente vai ter a questão, está tendo aquisição de obra das mulheres, a gente está fazendo pequenos grupos de estudo com esse negócio de Google Meet e tal, para ler. Como é que a gente vai estudar se não ler as mulheres, né? E a ideia, a gente está vendo aí uma linguagem mais, para mim, desafiadora, porque eu tenho que aprender, que é essas coisas dos podcasts.
que é para sair um pouco também do tempo limitado de 1 hora, as mulheres terem mais liberdade de ter os seus debates dentro do que escrevem, dentro do que acreditam. E há algumas convidadas, entre elas você, né, Dani, é uma das nossas escritoras sendo estudadas da Bahia. E é isso. E aí vamos tentar ver a presencialidade depois, como é que a gente vai fazer. Mas é um carinho muito grande, uma forma que eu encontrei de respiro dentro da academia, viu? Porque o lugarzinho complicado. Outra coisa que me cortou muito, Dani, na escrita criativa foi a escrita acadêmica, viu? Foi uma coisa que me... Ah, não pode isso, não pode aquilo, você não pode falar em primeira pessoa, porque você pode não sei o que. Aí eu, pelo amor de Deus, um não pode tão grande que a gente fica assustado. Eu Pois não é. estou só com crítica por crítica, não, sabe, gente? Mas eu tenho que dizer que... E muita gente sabe, quem está na academia sabe que tem coisa aí que faz sentido. É mais É ou por isso menos isso. que acho que nós, como professoras universitárias, né, eu, você e outras tantas, nós buscamos sempre humanizar as relações para que não terceirizar isso para os orientandos e as orientandas. E se eu te disser que minha crise no doutorado foi que minha orientadora falou: toma aqui seu texto, cadê você? Eu quero esse texto em primeira pessoa. Aquilo foi um choque para Olha que mim. maravilha. Estava Olha só. todo em terceira pessoa. Ela falou, eu quero em primeira pessoa. Eu falei, primeira pessoa. Eu fiquei um mês sem conseguir escrever, reescrever. Eu não conseguia falar aquelas coisas, me colocando naquilo que eu estava escrito. Ela falou, quem é que está escrevendo isso aqui? Eu falei, eu. Ela, cadê você aqui? Foi o meu Olha choque. aí. Então tem que ter mulheres transgressoras. Eu quero falar o nome dela. Por exemplo, a minha orientadora do mestrado, ela me ajudou nisso. E ela foi orientadora de outra amiga minha, que também é escritora, a Luciane Aparecida, e ela deu essa liberdade. Eu quis escrever, porque eu estava falando de autobiografia, Dani. Eu preciso escrever em primeira pessoa, professora. Ah, ela escreva. E eu escrevi, entende? Então, agradecer, né, essas mulheres aí que transgridem esse formato, né, esse engessamento da escrita acadêmica, né? Pois é, então é importante eu dizer o nome da minha orientadora de doutorado, que foi a professora Florentina Souza, da UFBA, uma mulher preta, Maravilha. durante muitos anos, a única professora preta do Instituto de Letras da UFBA, né? Isso é sintomático Diga de uma aí. sociedade racista. Ela chegou É um já, absurdo, logo na Bahia. me deu aquela sacudida e falou: eu quero esse texto em primeira pessoa, e o texto não saía. Então, são os vícios que a gente tem. Tem várias Lamentável. mulheres aqui comentando que a academia despersonaliza a gente, violenta a gente, que é um desafio escrever em primeira pessoa. Mona, eu queria te pedir mais um poema. Daqui a pouco eu vou falar as cidades. Quem não escreveu, escreva, por favor. Certo. Dani, é porque como estava aqui aberto, se eu for procurar outra agora, vai demorar um bocado. Eu vou ler só um pedaço, não sei se vai dar para ele ler ele todo. Ele não é muito grande, não. Primeiro eu queria dizer que é complicado uma branca querer falar de racismo no lugar de uma mulher preta, né? E eu não acho isso muito. Eu acho que a gente tem como fazer a luta conversando com a branquitude e tal, mas é porque me chocou tanto aquele negócio do menino Miguel, sabe? E eu conheço aquela história ali daquele danado, aquelas duas torres ali no Cais Santa Estelita, que é uma luta que, enfim, quem é de Recife sabe, mas só contextualizando, que um menino, olha só, aquela criatura, que o nome dela chama Corte Real, a mulher pega, bota o menino dentro de um elevador, certo? Uma criança de 5 anos de idade, enquanto a mãe do menino, que era empregada dela, estava passeando com o cachorro dela, para fazer as unhas, gente. Isso me deu um... E o menino caiu, enfim, né? De uma altura muito alta e chegou a falecer. Um menino de 5 anos de idade, mais um preto com a vida interrompida pelo descaso, né? Aí eu coloquei assim, branquietude. Para quem odeia gente preta, aí vai um recado de outra cara pálida, cansada do esquema combinado de matar e escarnecer. Não sei em que vão se escondeu, gente privilegiada ao nascer, que agora finge não saber a história manchada pela carne rasgada no chicote, ventre, perna aberta, estuprada, a família forçada a olhar aquele horror. Não vem me dizer que é vitimismo, cara. Tu sabe o que é ter a filha arrancada para servir ao senhor? Eu não sei da dor de ter o leite roubado,
para deixar o filho do branco alimentado enquanto o seu chora de fome. E no nono andar, Sinhá consome o suor em quarentena, pulindo as garras encarnadas do sangue menino preto, que para ela vale nada, a vida do filho da empregada. Por assassínio premeditado tomba. O gatilho é puxado de várias formas. E toda a gente se conforma e a de cima zomba, logo paga, logo escapa, o Estado abafa, o racismo é coisa natural. Gente branca, cara, cala a boca, escuta, reconhece a saga bruta da estrutura colonial. Quem leva na alma a injustiça não tolera a tua injúria. Senta a bunda e some a luta, que o racismo é chaga aberta. E tua medida certa é reconhecer o perverso Estado, genocida, cruel e sádico. Quem teve a identidade apagada vai reagir. E se tu ainda consentir com a injustiça de fato, vai ficar horrorizado quando o teu teto de vidro cair, que Xangô e seu machado rompa esse reinado ruim. Preta eu não sou, não sei, mas eu sei de que lado tô, e o teu mito não fala por mim. Eu fiquei aqui um pouco emocionada agora. Imagine eu que estou ouvindo. Mulher, você está escrevendo muito, muito. Primeiro comentário. Segundo comentário aqui, a galera dizendo que texto forte, que maravilha de mulher. E ontem eu tive um encontro com as estudantes da Universidade que orienta, a gente discutiu o livro da Grada Quilomba, Memórias da Ah, Plantação, e maravilha. ela fala justamente isso, que o racismo é uma ferida que não estanca e ela precisa ser aberta. Primeiro temos que reconhecer que somos uma sociedade racista. E ela chama a atenção que a branquitude precisa fazer essa autocrítica e o primeiro passo é sair da negação do racismo. Ela diz que isso é um problema de nós brancos. Eu concordo com ela que ele está falando uma mulher negra. Grada Quilomba, né? Para quem não conhece esse Maravilha. livro, eu recomendo. E agora você vai e traz esse texto. Eu fiquei assim, eu fiquei muito mal na semana que teve essa morte do menino Miguel, né? E aquela estrutura Casa Grande, Senzala, pernambucana, veio à tona com a morte dessa Aquela criança. desgraça daquelas duas torres, aquilo ali é uma safadeza desde da concepção dela. A gente que com o movimento conseguiu embargar a obra por algum tempo, depois fizeram, ia ser cento e tantos andares, aí diminuíram. Quer dizer, aquela desgraça ali já tem história longa, desde da concepção. Aí você vê agora, culminou com isso, né? E a galera assim, passa batido, acabou, você foi lá, pagou o negócio, voltou. Mas a galera na rede social foi lá, disse o nome dela, mostrou a cara dela. Aí tem que ser assim, eu acho que é essa parte da gente. Né? Ficar calada, achar, ai, que bonitinha, que pena a criança. Sabe, eu tô cansada, Dani. Ontem eu tava falando com a Dailton, ela tava aqui em Garanhuns, eu me encontrei com ela, pela primeira vez pessoalmente, e dizendo pra ela, olha, Dailton, eu tô num ponto que quem não se incomove com essas coisas, quem não se incomoda com essas coisas, ou é completamente alienado, não sei, vive num outro planeta, ou então é mau caráter. Para mim, eu tô já nesse ponto, sabe, de achar isso. Porque não tem mais como a gente não fazer mais nada, sabe? Ficar só no discurso vazio. Acabou isso, tem que acabar com isso. Algum disso tem que acabar, Deixa eu né? só adiantar umas coisas aqui, porque a gente está já nos últimos minutos. Eu queria ler um comentário que a Elis Matos está lembrando que a Grada Quilomba fala que o racismo é um problema criado pelos brancos e experienciado pelos negros. Cris Torres, ela falou uma coisa que eu vou ter que ler aqui. Ela disse: fiz meu doutorado em primeira pessoa e levei porrada de dois professores na Olha banca, aí, na USP. Ela disse na estante. diga aí. Gente, eu vou ler as cidades onde vocês estão hoje. Aproveitar para mandar um beijo. E depois que eu ler as cidades, Mona Lisa, pedir para você se despedir, porque faltam só 6 minutinhos. Então vamos lá. Muita gente da Bahia aqui hoje, né? Itabuna, Ilhéus, Entre Rios, Coração de Maria, Ituaçu, Brumado, Salvador, a galera daqui da Bahia. Muita gente aí de Garanhuns passou por aqui, de Recife, Aldeia Camaragibe, aí em Pernambuco, Parnamirim, ou em Rio Grande do Norte, e também teve Maravilha. Natal, Rio Grande do Norte. E Massa, aí, massa, Nath. amiga,
Tiago Medeiros, meu amor, beijo. O poeta Tiago Medeiros de Natal tá aqui mandando abraço. Maravilha. Então vamos lá, despedidas, que a gente já está terminando. Ah, peraí, um momentinho. São Paulo também, falando aqui. Massa, maravilha. Muito grata, né? Sempre eu aprendi a usar a palavra gratidão e colocar em vida, porque eu acho que a graça desce, dizem que é a graça descendo, né? E espalhando para as pessoas que a gente dá essa gratidão. Muito feliz, para mim é muito importante estar aqui, para mim é bem significativo por todas essas questões que eu já falei aqui. E é isso, né? Gostaria de dar vida longa ao Profundanças, demais, assim, por tantas mulheres que atingem e as pessoas como tudo, que além de ser essa questão de força, né, mútua e tal, é um letramento social absurdo, né, Dani, que essas lives promovem. É cada ensinamento que eu fico besta. Ultimamente, infelizmente, eu estou tendo muito trabalho remoto nesse horário, eu tenho visto pouco as lives de Profundanças, fico vendo depois. Mas é isso. Gratidão, vida longa, paz, muita paz, amor, e vamos trabalhar na colaboração, que o mundo está cansado de competição, o mundo está cansado de vaidade, vamos parar com isso, vamos crescer, né? Então, muito, muito grata. Um forte abraço daqui de Garanhuns para vocês. Por Obrigada falar mesmo. nisso, aproveitando a fala de Mona, que não é o momento de competir, mas de confluir, eu quero convidar vocês para seguirem o perfil no Instagram do Núcleo, que a professora Mona Lisa Rios criou lá na UFAP, a Universidade Federal do Agreste Pernambucano, que é @Nupelem. Eu botei na estante aqui, vou botar de novo, @Nupelem, com M de Margarida no final. Temos 4 minutinhos, se você quiser ler um trecho de um poema curto, ou um trecho curto, dá tempo. Enquanto Mona está vendo aí, eu quero agradecer muito ao nosso público, que é um pessoal assim que chega junto, que orienta a gente ao vivo sobre a qualidade da imagem, do áudio, dizer que essa live de Mona vai estar no YouTube no final de semana e na próxima terça estaremos aqui falando com uma mulher maravilhosa, fotógrafa daqui da Bahia, Eline Luiz, e vai ser uma sequência massa com essa live de hoje, que a Eline vai falar de como ela renasceu, ressuscitou, depois de uns processos que aconteceram com ela, a partir Maravilha. teve que retomar uma relação com a fotografia, que por conta de uma questão que ela viveu, ela teve que parar de fotografar e com Profundanças 3, ela retomou essa relação Olha aí. profissional de fotografia. Eu entendo a Eline. Vamos lá, mais um Maravilha. poema e Vamos lá. vou encerrar. Eu gosto muito do Manuel de Barros, né? E ele tem um poema chamado Andarilho e me deu muita... Zé do Saco. Andava solto Zé do Saco, saco cheio de nada, nada tudo carregava e pouca gente entendia que quanto mais o vazio apanhava, mais profundo sentia. Zé do Saco, relegado a Zé Ninguém, no jogo da selva com sócios, Zé do Saco sem vintém, vê amor pouco, no peito oco, ouro morto, que tudo compra, nada tem. O andarilho segue sorrindo, sem terço nem ladainha, pé cravado, liberdade, sem rei nem rainha, olhos puxando verdade, mato amarelo, copa verde, som passarinho, coacho de riacho, pedra rolando saudade. Zé do Saco anda sozinho, nos abismos do silêncio, mas cá comigo desconfio, que passo que se anda só é passo que se sente amigo, do som maroto cachoeira, pôr do sol colorido de existir, longe do capital do pecado, no peito contido respiro, mais vale um saco vazio que as mãos carentes de sentido. Zé do Saco, um andarilho. Isso, e mulher, gratidão imensa. Agora eu vou Gratidão a falar igual o você. público. É uma pena que já acabou. E gratidão, se cuida. Eu vou ter que encerrar a live agora antes que caia. Um beijo, Obrigada, gente. publica Um mais abraço nos grande. seus textos poéticos. Pode Beijo. deixar. Tchau.